Oi, gente, voltamos aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente ficou meio confuso a leitura. Eu vou seguir do número 3 do capítulo 5, a cura e integridade. Número 3, o guia para a salvação, ok? Vamos lá. Número 1. O caminho para reconhecer o teu irmão é pelo reconhecimento do Espírito Santo nele. Eu já disse que o Espírito Santo é a ponte para a transferência da percepção ao conhecimento, de modo que podemos usar esses termos como se estivessem relacionados, porque em sua mente eles estão. Essa relação tem que estar na sua mente, porque se não estivesse, a separação entre os dois modos de pensar não estaria aberta à cura. Ele é a parte da Santíssima Trindade, porque a sua mente é em parte tua e em parte de Deus. Isso precisa ser esclarecido não em palavras, mas em experiência. 2. O Espírito Santo é a ideia da cura. Sendo pensada, a ideia ganha à medida que é compartilhada. Sendo chamado daquele que fala por Deus, é também a ideia de Deus. Como és parte de Deus, és também a ideia de ti mesmo, assim como a de todas as suas criações. A ideia do Espírito Santo compartilha as características de outras ideias porque segue as leis do universo, do qual faz parte. Ela fortalece ao ser dada aos outros. Aumenta em ti na medida em que a dás a teu irmão. Teu irmão não precisa estar ciente do Espírito Santo nele, mesmo ou em ti, para que esse milagre ocorra. Ele pode ter dissociado o chamado por Deus, assim como tu fizeste. Essa dissociação é curada nos dois, à medida que tu vens a estar ciente do chamado daquele que fala por Deus nele. Assim reconhece o que é esse chamado. 3. Existem dois modos diametralmente opostos de ver o teu irmão. Ambos têm que estar em tua mente, porque tu és aqueles que percebem. Eles também têm que estar na dele, porque tu estás percebendo. Vê o teu irmão através do Espírito Santo na sua mente e o reconhecerás na tua. O que reconheces no teu irmão, estás reconhecendo em ti mesmo. E o que compartilhas, tu fortaleces. 4. A voz do Espírito Santo é fraca em ti. É por isso que tens de compartilhá-la. Ela tem que aumentar em força antes que possas ouvi-la. É impossível ouvi-la em ti mesmo enquanto ela está tão fraca em tua mente. Ela não é fraca em si, mas está limitada pela tua recusa em ouvi-la. Se cometeres o equívoco de procurar o Espírito Santo apenas em ti mesmo, os teus pensamentos vão assustar-te, porque, por adotar o ponto de vista do ego, estás empreendendo uma viagem que é alheia ao ego, usando o ego como guia. Isso está fadado a produzir medo. O atraso é do ego, porque o tempo é um conceito egótico. Tanto o atraso como o tempo são sem significado na eternidade. Peraí, gente. O atraso é do ego, porque o tempo é um conceito egótico. Tanto o atraso como o tempo são sem significado na eternidade. Eu já disse antes que o Espírito Santo é a resposta de Deus ao ego. Tudo que o Espírito Santo te lembra está em oposição direta às noções do ego, porque percepções verdadeiras e falsas são opostas em si mesmo. O Espírito Santo tem a tarefa de desfazer o que o ego tem feito.
Ele o desfaz no mesmo nível em que o ego opera, ou a mente não seria capaz de compreender a mudança. Eu tenho enfatizado repetidamente que o nível da mente não é compreensível para o outro. Assim é com o ego e o Espírito Santo, com o tempo e a eternidade. A eternidade é uma ideia de Deus, logo o Espírito Santo a compreende perfeitamente. O tempo é uma crença do ego, então a mente inferior, que é o domínio do ego, aceita sem questionamento. O único aspecto do tempo que é eterno é o agora. O Espírito Santo é o mediador entre as interpretações do ego e o conhecimento do Espírito. Sua capacidade de lidar com símbolos faz com que ele seja capaz de trabalhar com as crenças do ego em sua própria linguagem. Sua capacidade de olhar para o que está além dos símbolos na eternidade torna-o capaz de compreender as leis de Deus pelas quais ele fala. O Espírito Santo pode, portanto, desempenhar a função de reinterpretar o que o ego faz, não pela destruição, mas pela compreensão. A compreensão é luz, e luz conduz ao conhecimento. O Espírito Santo está na luz porque ele está em ti, que és luz, mas tu mesmo não tens conhecimento disso. Portanto, a tarefa do Espírito Santo é interpretar-te a favor de Deus. Não podes compreender-te a ti mesmo sozinho. Isso é assim porque não tem significado a parte do teu lugar de direito na filiação. E o lugar de direito da filiação é em Deus. Essa é a tua vida, a tua eternidade e o teu ser. É isso que o Espírito Santo te lembra. É isso que o Espírito Santo vê. Essa visão assusta o ego, que é tão... A paz é o maior inimigo do ego, porque de acordo com a sua interpretação da realidade, a guerra é a garantia da sua própria sobrevivência. O ego vem a ser forte na discórdia. Se acreditas que a discórdia vai reagir de forma perversa, pois a ideia do perigo entrou em tua mente. A ideia em si mesma é um apelo ao ego. O Espírito Santo é tão vigilante quanto o ego ao chamar do perigo, opondo-se ao perigo com a sua força, assim como o ego o recebe com boas-vindas. O Espírito Santo neutraliza essas boas-vindas, dando boas-vindas à paz. A eternidade e a paz estão tão intimamente relacionadas quanto o tempo e a guerra. O significado da percepção é derivado dos relacionamentos. Aqueles que aceitam são os fundamentos das tuas crenças. A separação é apenas um outro termo para a mente dividida. O ego é o símbolo da separação, assim como o espírito é o símbolo da paz. O que percebes nos outros está se fortalecendo em ti mesmo. Podes permitir que a tua mente perceba de modo equivocado, mas o Espírito Santo permite que a tua mente interprete as tuas próprias percepções equivocadas. O Espírito Santo é o professor perfeito. Ele usa apenas o que a tua mente já compreende para te ensinar que não a compreendes. O Espírito Santo pode lidar com um aluno relutante sem ir contra a mente do aluno, porque parte dele ainda é a favor de Deus. Apesar das tentativas do ego de ocultar essa parte, ela ainda é muito mais forte do que o ego, embora o ego não a reconheça. O Espírito Santo a reconhece perfeitamente porque é a sua própria morada, o lugar na mente onde ele está em sua casa. Tu também estás em casa nesse lugar, pois é um lugar de paz e a paz é de Deus. Tu que és parte de Deus não estás em casa, a não ser na sua paz. Se a paz é eterna, só estás em casa na eternidade. O ego fez o mundo como percebe, mas o Espírito Santo, que reinterpreta os efeitos do ego, vê como um instrumento de ensino. Só um minuto, gente.
O ego faz o mundo como percebe, mas o Espírito Santo, que reinterpreta os efeitos do ego, vê o mundo como um instrumento de ensino para trazer-te para casa. O Espírito Santo tem que perceber o tempo e reinterpretá-lo no que é intemporal. Ele tem que trabalhar através dos opostos, pois tem que trabalhar com a mente e estar em oposição e por ela. Corrige e aprende, se aberto ao aprendizado, tu não fizeste a verdade. Mas a verdade ainda pode libertar-te. Olha como o Espírito Santo olha e compreende como ele compreende. A sua compreensão olha de volta para Deus em memória de mim. Ele está em comunhão com Deus sempre e ele é parte de ti. Ele é teu guia para a salvação, porque guarda a memória de coisas passadas por vir atrás e as traz ao presente. Ele mantém esse contentamento de modo gentil em tua mente, pedindo apenas que tu o aumentes em seu nome, compartilhando para aumentar a sua alegria em ti. Vou seguir com a leitura, tá, gente? Para adiantar esse capítulo. Ensinando e curando. 1. O que o medo escondeu ainda é parte de ti. Unir-te à expiação é o caminho para sair do medo. O Espírito Santo te ajudará a interpretar tudo que percebes como amedrontador e te ensinará que só o que é amoroso é verdadeiro. A verdade está além da tua capacidade de destruir, mas inteiramente dentro da tua capacidade de aceitar. Ela te pertence porque, como uma extensão de Deus, tu a criaste com Ele. É tua porque é parte de ti, exatamente como és parte de Deus, porque Ele te criou. Nada que seja bom pode ser perdido, porque vem do Espírito Santo a voz pela criação. Nada que não seja bom nunca foi criado e, portanto, não pode ser protegido. A expiação é a garantia da segurança do reino e a união da filiação à sua proteção. O ego não pode prevalecer contra o reino, porque a filiação é unida na presença daqueles que ouvem o chamado do Espírito Santo para que sejam um. O ego se desvanece e é desfeito. 2. O que o ego faz, ele guarda para si mesmo e assim ele é sempre força. Sua existência não é compartilhada, ele não morre meramente, nunca nasceu. O nascimento físico não é o início, é uma continuação. Tudo que continua já nasceu, aumentará à medida que esteja disposto a Tudo que continua já nasceu, aumentará à medida que esteja disposto a devolver a parte não curada da tua mente, a parte superior. Devolvendo-a sem divisões da criação, eu vim para dar-te o fundamento, de modo que os teus próprios pensamentos possam realmente fazer com que sejas livre. Tu tens carregado a carga de ideias não compartilhadas que são por demais fracas para aumentarem, mas tendo-as efeito, não tens reconhecido como desfazê-las. Tu não podes cancelar sozinho os teus erros passados. Eles não desaparecerão da tua mente sem expiação. Um remédio que não foi feito por ti. A expiação tem que ser compreendida como um ato puro de compartilhar. Foi isso o que eu quis dizer quando mencionei que mesmo nesse mundo é possível escutar uma única voz. Se és parte de Deus, a filiação é una. Não podes te limitar a ser o que o ego vê. Todos os pensamentos amorosos mantidos em qualquer parte da filiação pertencem a todas as partes. São compartilhados porque são amorosos. Compartilhar é o modo de Deus criar e também o teu. O ego pode te manter exilado do reino, mas no próprio reino ele não tem nenhum poder. As ideias do Espírito não deixam a mente que as pensas, nem podem conflitar umas com as outras. Todavia, as ideias do ego podem conflitar porque ocorrem em níveis diferentes, também incluem pensamentos opostos no mesmo nível.
É impossível compartilhar pensamentos opostos. Tu só podes compartilhar os pensamentos que são de Deus e o que Ele guarda para ti, pois dele é o reino do céu. O resto permanece contigo até que o Espírito Santo os tenha interpretado à luz do reino, fazendo que eles também sejam dignos de serem compartilhados. Quando eles estiverem suficientemente purificados, Ele permitirá que tu os dês. A decisão de compartilhá-los é a sua purificação. Eu ouvi uma única voz porque compreendi que não poderia espiar por mim mesmo sozinho. Escutar uma só voz implica a decisão de compartilhá-la de modo a ouvi-la tu mesmo. A mente que estava em mim ainda é irresistivelmente atraída por todas as mentes criadas por Deus, porque a integridade de Deus é a integridade do seu Filho. Não podes ser ferido e não queres mostrar a teu irmão coisa alguma exceto a tua integridade. Mostra-lhe que ele não pode ferir-te e não mantenhas nada contra ele ou mantenhas contra ti mesmo. Esse é o significado de voltar à outra face. Tem uma caneta aí, Paulinha? Por favor, caneta. Tem uma caneta aí? Moça, tem uma caneta? Você tem uma Caneta, pior que aqui, acho que não vou ter caneta. Não tem? Acho que Tem não, uma caneta. Muito obrigado. Colocar aqui. Boa noite. Não, a gente já achou aqui, obrigado. O ensino é feito de muitas formas, acima de tudo através dos exemplos. O ensino deve ser cura, porque ao compartilhar de ideias e o reconhecimento de que compartilha as ideias é fortalecê-las. Eu não posso esquecer minha necessidade de ensinar o que eu aprendi, que surgiu em mim porque eu aprendi. Eu apelo a ti para que ensines o que tens aprendido, porque fazendo isso, podes confiar no que aprendeste. Fazer com que tu aprendeste seja digno de confiança em meu nome, porque meu nome é o nome do Filho de Deus. O que eu aprendi, eu te dou gratuitamente. A mente que estava em mim regozija-se à medida que escolhes ouvir. 6. O Espírito Santo espia em todas as O Espírito Santo espia em todos nós, através do desfazer, e assim ergue a carga que colocaste na tua mente, seguindo, és conduzido de volta a Deus, onde é o teu lugar. É como podes achar o caminho certo levando teu irmão contigo. A minha parte na expiação não está completa até que te unas a ela e a dos outros. Como ensina, assim aprenderás. Eu nunca te deixarei ou abandonarei, porque abandonar-te seria abandonar a mim mesmo e a Deus que me criou. Tu abandonas-te a ti mesmo e a Deus se abandonas a qualquer um dos teus irmãos. Tens que aprender a vê-los como são e compreender que pertence a Deus assim como tu. Como poderias tratar melhor um irmão, exceto dando a Deus o que é de Deus? A expiação te dá o poder de uma mente curada, mas o poder de criar é de Deus. Por conseguinte, aqueles que foram perdoados têm que se devotar em primeiro lugar à cura, porque tendo recebido a ideia de cura, precisam dá-la para pode ser expressa enquanto qualquer uma das ideias de Deus estiver longe do reino. A vontade conjunta da filiação é o único Criador que pode criar como Pai, porque só o que é completo pode pensar de modo completo. E ao pensar de Deus, não falta nada. Em tudo que pensas que não seja através do Espírito Santo, algo está faltando. Como podes tu, que és tão santo, sofrer? Todo o teu passado, exceto a tua beleza, se foi, e nada ficou além da sua bênção. Eu guardei toda a sua benignidade, todos os pensamentos de amor que jamais tiveste. Eu os tenho purificado os erros que escondiam a luz que estavam neles e os tenho conservado para ti na radiância perfeita que lhes é própria. Eles estão além da destruição e além da culpa. Vieram do Espírito Santo dentro de ti e
Nós sabemos que o Deus cria e é eterno. Tu podes de fato partir em paz, porque eu tenho te chamado como meio a mim mesmo. Tu vais com a minha bênção e pela minha bênção. Mantém-nos a compartilhar para que possa ser sempre nossa. Eu coloco a paz de Deus no teu coração e nas tuas mãos para manteres e compartilhares. O coração é puro para mantê-lo e as mãos são fortes para dá-lo. Nós não podemos perder. Meu julgamento é tão forte quanto a sabedoria de Deus, em cujo coração, em cujas mãos nós temos o nosso ser. As crianças quietas de Deus são os seus filhos abençoados. Opa! Que filha da puta! Opa! Ela é doida? Ó, tá louco? Os pensamentos de Deus estão contigo. Tá bem, mano, tá bêbado mesmo. Tá bêbado, Pelo amor de isso aí Deus. dá. Isso aí, cara, são perigos, as pessoas estão andando. Veio vendo, falou, opa, isso aí tá meio doidão. O uso da culpa pelo ego. A gente já tá chegando no evento? Já. Meu Deus, que rápido. Graças a Deus. Bem que a Bela com 16 colaborou bastante, eu achei bem tranquilo. Você vai trancar um pouquinho agora por causa do viaduto embaixo. Falta quantos minutos, vocês acham? O Rafa falou no grupo 10 minutos. Ok. O uso da culpa pelo ego. Talvez alguns de nossos conceitos venham a ser mais claros e mais significativos em termos pessoais se o uso da culpa pelo ego for esclarecido. O ego tem um propósito, assim como o Espírito Santo. O propósito do ego é o medo, porque só quem tem medo pode ser egoísta. A lógica do ego é tão impecável quanto a do Espírito Santo, porque a tua mente tem ao seu dispor os meios para ficar do lado do céu ou da terra, conforme elegeres. No entanto, mais uma vez, lembra-te de que ambos estão em ti. No céu não há culpa, porque o reino é atingido através da expiação que te libera para criar. A palavra criar é a propriedade aqui, porque uma vez que o que tens feito seja desfeito pelo Espírito Santo, o resíduo abençoado é restaurado e continua, portanto, na criação. O que é verdadeiramente abençoado é incapaz de dar origem à culpa e não pode deixar de dar origem à alegria. Isso o torna invulnerável para o ego, porque a sua paz é inexpugnável. É invulnerável à ruptura, porque é íntegro. A culpa sempre produz uma ruptura. Qualquer coisa que engendre medo divide, porque obedece à lei da divisão. Se o ego é o símbolo da separação, é também o símbolo da culpa. A culpa é mais do que apenas algo que não é de Deus. É o símbolo do ataque a Deus. Esse conceito é totalmente sem significado, exceto para o ego, mas não subestimes o poder da crença do ego. É dessa crença que realmente brota toda a culpa. O ego é a parte da mente que acredita em divisão. Como poderia uma parte de Deus se desligar sem acreditar que o está atacando? Falamos anteriormente do problema da autoridade, que está baseado no conceito de usurpação do poder de Deus. O ego acredita que isso é o que fizeste, porque acredita que ele é o que tu és. Se te identificas como ego, tens que te perceber como se fosse culpado. Sempre que respondes o teu ego, vai experimentar culpa e ter punição. O ego é bem literalmente um pensamento amedrontador. Por mais ridículo que possa ser a ideia de atacar a Deus para a mente sã, nunca te esqueças que o ego não é são. Representa um sistema delusório e fala por ele. Escuta a voz do ego significa que acreditas que é possível atacar a Deus e que uma parte de Deus foi arrancada por ti. O medo da retaliação vindo de fora é decorrência disso, porque a severidade da culpa é tão aguda que tem que ser projetada. O que quer que seja que aceites em tua mente tem realidade para ti. É a tua aceitação que faz real. Se entronizas o ego em tua mente, é a tua permissão para que ele entre, faz dele a tua realidade. Isso é assim porque a mente é capaz de criar a realidade ou fazer ilusões. Eu disse anteriormente que tu precisa aprender a pensar com Deus. Pensar com Ele é pensar como Ele. Isso engendra alegria, não culpa, porque é natural. A culpa é o sinal seguro de que o teu pensamento não é natural. O pensamento não é natural será sempre acompanhado pela culpa, porque é uma crença no pecado. O ego não percebe o pecado como uma falta de amor, mas como um ato indubitável de agressão.
Isso é necessário para a sobrevivência do ego, porque logo que considerares o pecado como uma falta, irás automaticamente tentar remediação à situação e terá sucesso. O ego considera isso como uma condenação, mas tende a aprender a considerar como liberdade. A mente sem culpa não pode sofrer. Sendo sã, a mente cura o corpo porque ela foi curada. A mente sã não pode conceber a enfermidade, porque não pode conceber ataque a qualquer pessoa ou qualquer coisa. Eu disse antes que a enfermidade é uma forma de mágica. Poderia ser melhor dizer que é uma forma de solução mágica. O ego acredita que punindo-se vai atenuar a punição de Deus. Entretanto, mesmo nisso, ele é arrogante. Atribui a Deus uma intenção de punir, e então toma essa intenção como sua própria prerrogativa. Tenta usurpar todas as funções de Deus como as percebe, porque reconhece que só a aliança total pode ser confiável. O ego não pode se opor às leis de Deus, assim como tu também não podes, mas pode interpretá-las de acordo com o que quer, assim como tu. Essa é a razão pela qual a questão, o que é que tu queres, tem que ser respondida. Tu a estás respondendo a cada minuto e a cada segundo e a cada momento de decisão é um julgamento que pode ser tudo menos sem efeito. Seus efeitos seguir-se-ão automaticamente até que a decisão seja mudada. Lembra-te, porém, de que as alternativas em si são inalteráveis. O Espírito Santo, como ego, é uma decisão. Juntos constituem todas as alternativas que a mente pode aceitar e obedecer. O Espírito Santo e o ego são as únicas escolhas abertas para ti. Deus criou uma delas e não podes erradicá-la. Tu fizeste a outra, então podes. Só o que Deus criou é irreversível e imutável. O que fizeste sempre pode ser mudado, porque quando não pensas como Deus, não estás realmente pensando em absoluto. Ideias ilusórias não são pensamentos reais, muito embora possa acreditar nelas. Mas está errado. A função do pensamento vem de Deus e está em Deus. Como parte do seu pensamento, não pode pensar a parte dele. O pensamento irracional é pensamento desordenado. O próprio Deus ordena o teu pensamento, porque o teu pensamento foi criado por ele. Os sentimentos de culpa são sempre um sinal de que não sabes disso. Eles mostram também que acreditas que podes pensar a parte de Deus e queres fazê-lo. Todo pensamento desordenado é acompanhado de culpa na sua concepção e a sua continuação é mantida pela culpa. A culpa é inescapável para aqueles que acreditam que ordenam seus próprios pensamentos e, portanto, têm que obedecer os ditames que eles impõem. Isso os faz sentir responsáveis pelos seus erros sem reconhecer que, ao aceitar essa responsabilidade, estão reagindo irresponsavelmente. Se a única responsabilidade do trabalhador de milagres é aceitar a expiação para si mesmo, e eu te asseguro que é, então a responsabilidade por o que é expiado não pode ser tua. O dilema não pode ser resolvido a não ser pela aceitação da solução de desfazer. Tu serias responsável pelos efeitos de todos os teus pensamentos errados se eles não pudessem ser desfeitos. O propósito da expiação é salvar o passado apenas em forma purificada. Se aceita os remédios para o pensamento desordenado, o remédio cuja eficácia está além da dúvida, como podem os seus sintomas permanecer? A continuidade da decisão de permanecer separado é a única razão possível para a continuação do sentimento de culpa. Nós dissemos isso antes, mas não enfatizamos os resultados destrutivos da decisão. Qualquer decisão da mente vai afetar tanto o comportamento quanto a experiência. O que queres, tu esperas. Isso não é delusório. A tua mente, de fato, faz o teu futuro e devolverá a qualquer momento se aceitares em primeiro lugar a expiação. No instante que tiveres feito isso, ela também retornará à criação plena. Tendo desistido do teu pensamento desordenado, a ordem apropriada do pensamento vem a ser bastante aparente. Vamos lá, vou parar aqui. Então depois a gente continua no 6, que é o tempo e eternidade. Ok? Vou abrir os comentários para ver quem está aqui. Ativei os comentários. Quem que tá acompanhando aqui? Oi,
horas. Vou tentar acelerar esse, tá? Eu vou tentar acelerar o livro, senão a gente não vai terminar nunca, né? O pessoal tá falando assim, meu Deus, esse livro é gigante, como a gente vai conseguir? Quero ler outro, né? Mas aqui a gente tinha que começar por esse mesmo, não tem jeito. Eita! Olha eu fazendo coisa aqui. Mas nós paramos aqui, ó. No tempo e eternidade. Depois a gente volta, tá? Estamos chegando no evento já. Vou abrir minha caixa de perguntas e ver o que a galera tá falando aqui, tá? A Stephanie Lídia falou: Deus, ele diz que tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Há coisas que não falam sobre a nossa identidade em Deus, identidade de filha. Não é porque não podemos, é sim porque não queremos. Quando acreditamos que o Espírito Santo está em nós, entendemos que estamos buscando ser a imagem e semelhança do Senhor. Nós somos a casa e a morada do Espírito, por isso temos que zelar e cuidar do tempo dele. A palavra de Deus é guia para os nossos caminhos e lâmpadas para os nossos pés. Por isso devemos confiar e entender que Ele nunca nos deixa sozinhos, mesmo na escuridão, no momento de trevas, na sua vida, a lâmpada do Espírito te ilumina. Gente, eu vou desligar a luz aqui, a gente está chegando no evento. Quando estamos no Espírito Santo, somos alegres, até mesmo na dor somos alegres. Quando passamos por tempestade, porque a vontade dele é maior que isso. Entendemos que todo momento vale, tem seus aprendizados. Por isso, precisamos passar para provarmos a nossa fé. Marta Santos: o dom do Espírito Santo foi concedido em abundância à igreja e cada um de nós para podermos viver. Malu Pacheco: todo mundo pode mudar, mas você tem que querer, acreditar e seguir firme. Bebê Maiara: o ego é impaciente porque sabe que o seu tempo é limitado. O espírito é paciente porque sabe que é eterno. Não. Para aqui, gente, cheguei no evento. Estamos em Sapiranga. Espera aí que o Rafa vai só olhar. Ok. Estamos em Sapiranga, a gente parou aqui, ó, no capítulo 5, no número 6, Tempo e Eternidade. Tempo e Eternidade. Depois do show, eu vou entrar e vou ter na decisão a favor de Deus. Ok? Então tá bom, gente. Olha, o pessoal de Sapiranga acabamos de chegar. Vou pro show, tá? Depois do show eu volto. Beijão.